cães de pelagem curta e a gente vai abordar vários e vários assuntos. Bastante coisa sobre como a gente tratar esses cães de pelagem curta, né? Se eu preciso hidratar, não preciso hidratar, enfim, ganhando mais dinheiro e oferecendo sempre o que há de melhor para os pets. Esse aqui é o Spike, é um Beagle. Cometi o erro de deixar ele solto no quintal e aí ele ficou correndo, cheirando tudo, gastou a energia dele, agora está aqui recuperando as energias e também fazendo a termorregulação de temperatura. É até legal ele tá dessa forma, respirando um pouco ofegante, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem muita gente que vê o cachorro dessa forma e acaba traduzindo como o cachorro está morrendo de sede ou o cachorro está morrendo de cansaço, e isso na verdade não tem assim muita coisa a ver. O cachorro pode estar com a língua para fora e aceitar uma água, mas não significa que estar com a língua para fora ele está com sede. Tá? A língua para fora significa que ele está fazendo a termorregulação do organismo dele, do corpo dele. Então ele ficou um pouquinho na área externa aqui da escola. Em São Paulo tá bastante calor, então ele ficou um pouco de calor. E isso fez com que a temperatura do corpo dele subisse. Ele precisa termorregular agora com o ambiente que ele está. Aqui a gente está num ambiente agora com ar-condicionado em torno de 22 graus para amenizar um pouquinho a temperatura para ele. E aí ele está fazendo essa termorregulação, né? Os cães fazem termorregulação do organismo deles de duas formas. Troca gasosa pela boca, então ele vai trocando ar, trocando a temperatura com a boca, respirando dessa forma. E em contato com o ventre dele, aqui pela barriga. Então é muito comum o cachorro, quando ele está com bastante calor, eles vão a uma região que o piso está um pouco frio, e aí eles deitam com a pata toda aberta, né, para resfriar toda essa região aqui. A gente pode ajudar um pouquinho nessa termorregulação, às vezes pegando um pouquinho de água gelada, molhando um paninho, colocando embaixo das almofadas, aqui na barriga, e também oferecendo água para esse cachorro. Ele acabou de tomar um pouco de água, mas vale a pena a gente ver se ele não quer. E se o cachorro não quer, eu não preciso forçar, tá? De pegar água, colocar na boca dele. Ofereci, ele olhou, cheirou, sabe que é água, não quer, ok, deixa ali no cantinho. Se daqui a pouco ele quiser água de novo, aí eu posso oferecer água, mas daqui a pouquinho acredito que ele vai normalizar. Tá? Isso aqui também pode ser às vezes falta de condicionamento físico, né? O cachorro não está acostumado muito a correr, caminhar, e aí ele ficou solto numa área externa, que ele correu um pouquinho, ficou um pouco agitado, e ele acabou ficando assim. E tem alguns casos, tem alguns cães que eles naturalmente são sempre assim, né? Geralmente o cachorro é um pouco mais calorento do que outros, e ele fica sempre respirando dessa forma um pouco mais ofegante, com língua para fora, até ele normalizar a temperatura dele. Falando em cães de pelagem curta, a reclamação que a gente sempre recebe dos nossos clientes é: meu cachorro está caindo muito pelo, por conta da queda de pelo eu quero raspar meu cachorro. Isso é uma coisa bem comum. Então o pelo ele tem três fases: anágena, catágena e telógena. A anágena é a fase de nascimento do pelo, catágena de crescimento e a telógena é uma fase de queda. Alguns cães de determinadas raças, eles têm a fase anágena, catágena, telógena num período mais curto, até chegar na fase de queda, e outros cães têm uma fase um pouco mais extensa, como por exemplo os cães de pelagem dupla. Se eu for ver um Spitz, ele tem troca de pelo, né? Inclusive eu tive uma palestra hoje sobre Spitz alemão, e a gente mostrou que assim, a gente não fez nada para remover a pelagem daquele cachorro, e na banheira tinha um monte de pelo no ralo. Na secagem, quando a gente fez a secagem, olhou a escova de pino, por mais que usou da forma correta, evitando arrancar pelo, tinha pelo na escova, tinha pelo no pente quando você passava e tinha um monte de pelo na sala. Por quê? É uma pelagem que ela já está nessa fase telógena, de queda. Tem gente que chama também de exógena, quando a pele espelha o pelo. Então o que acontece? Aqui eu tenho que dar uma analisada nisso. Se esse pelo está caindo com facilidade, é porque ele está chegando já nessa fase telógena de queda, tá? Então eu tosar não vai fazer com que esse pelo que esteja na fase de queda caia, né? Tem alguns pelos que eles caem sozinhos, quando o cachorro chacoalha em casa, está passeando na rua, acontece qualquer coisa, cai pelo. E tem alguns pelos que não caem sozinhos, que eles vão cair só com algum tipo de abrasão mecânica. Esse pelo de abrasão mecânica ele pode cair de várias formas. O
cachorro coçando, o cachorro lambendo, o cachorro se arrastando no sofá, o cachorro brincando com outro cachorro, ele deitado na caminha, quando ele vai se virar, dá aquela abrasão mecânica no tecido, cai pelo na roupa da gente, né? Então você pega um cachorro desse aqui, abraça, teve abrasão mecânica com a sua blusa, com o tecido que você está usando, vai cair pelo também. E no banho tosa a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba fazendo abrasão mecânica em todo o animal para reduzir queda de pelo. Tá? Como eu vou tirar toda essa pelagem que está nessa fase telógena, vai fazer com que pare ou reduza o máximo possível de pelo, de queda de pelo na casa do cliente, na roupa do cliente, no sofá. E eu posso também usar algumas coisinhas para facilitar. Por exemplo, esse aqui é um pó para hand stripping. O que a gente consegue fazer com pó de hand stripping? Lembrando, pó de hand stripping tem que ser específico para isso. Tá? Não adianta usar maisena, não adianta querer comprar giz e usar no pelo, porque tudo isso acaba mudando a coloração do pelo e não causa o ressecamento que a gente precisa do pelo e da nossa mão, tá? Então é legal sempre usar um pó específico para isso. Em breve esse aqui vai ter para venda. E ó, como que eu faço com ele? Como ele tem essas bolinhas aqui, eu passo, aí eu fecho ele e uso ela para espalhar. Ó, então passei, o pelo já vai ficar com um pouco menos de brilho, vai ficar mais ressecado. Aí entra a importância de eu fazer o máximo que eu puder desse processo que a gente chama de hand stripping, de carding, com faquinha, com a mão, antes do banho. Por quê? Imagina, eu tô com esse cachorro com a pelagem bonita, condicionada, hidratada, cutícula fechada, o pelo brilhando, aí eu taco pó para ressecar. Vai tirar todo o brilho. Né? Então é legal fazer esse procedimento aqui antes do banho com o cachorro sujo. Aí vamos lá, falando em abrasão mecânica. Eu já vi algumas pessoas fazerem uso de luva, aquelas luvas de borracha para procedimento veterinário. Pode usar, tá? O que essa luva vai fazer? Ela vai dar mais aderência. Então você passou o pó no corpo do animal, no pelo do animal. Você vem com essa luva fazendo isso aqui, ó, vai conseguir tirar mais pelo, tá? Então ajuda bastante, ó. Só que se eu usei pó de hand stripping, a minha mão não tá oleosa porque eu tô com o pó um pouquinho na mão também. Não vai ter necessidade de eu chegar a usar luva, tá? Eu consigo remover pelo só passando a mão. Mas quem puder, quem quiser fazer uso de luva, eu recomendo, tá? Porque ela dá um pouquinho mais de aderência por ser bem emborrachada. Além disso, a gente tem algumas escovas que são específicas para isso. Então eu tenho aqui dois modelos de escova. Uma escova de nylon nas laterais e aqui no meio ela é uma cerda de aço. E eu tenho uma outra que ela tem umas serdinhas de silicone um pouco mais longas e por baixo uma serdinha um pouco mais curta, é uma cerda de javali. Então ela também vai fazer ter bastante aderência no pelo. Essa aqui eu usaria mais em cães de pelagem média. Tá? Se eu pegar um Golden Retriever, um cão de pelagem dura, eu gostaria de usar ela. Mas nesse tipo de pelagem, posso trabalhar com essa aqui. Não causa nenhum tipo de dor no animal, vai fazer a escovação normalmente e tirar o pelo que a gente precisar. Tá? Então, estico a pele e vou passando dessa forma. Mas ó, vai saindo uma quantidade de pelo razoável. Não tanto quanto eu passo a mão. Então, assim, para remover pelo, eu não indicaria você trabalhar com uma escovinha dessa, mas esse cachorro veio só para banho, seu cliente não comprou remoção de subpelo. Aí eu não vou trabalhar com nada disso. Posso usar Furminator nesse tipo de pelagem? Posso. Eu não tô com o meu aqui, que eu vou trabalhar mais com faquinhas nele, mas o Furminator, lembra que ele é aquela ferramenta, ela é uma escova pontudinha assim, ó, e aí você vai passando e ela tira pelo. Qual cuidado tem que ter? O Furminator, ele fica bem as pontinhas assim, né, em contato com a pele. Então tem que ter um certo cuidado para não machucar a pele do animal. Tá? Eu prefiro trabalhar com facas. Então pegaria uma faquinha dessa aqui de hand. Aí tem uma variação enorme de facas, né, mas aqui eu tenho duas, ó, uma mais fina e uma com dente um pouco mais largo, um mais distante do outro. Então eu usaria primeiro essa com dente um pouco mais largo, mais distante, e depois essa com dente mais aproximado. Por quê? Essa aqui vai conseguir pegar uma quantidade maior de pelo
quando essa pelagem está bem abundante, bem cheia. E essa aqui, ela vai pegar uma quantidade menor para quando o pelo já está um pouco mais curto. Então, venho primeiro com essa, ó. Seguro pele e venho passando. Se eu passar essa aqui e ver que não saiu pelo, que é o que aconteceu, aí eu vou pegar uma mais fina, que é essa outra, ó. E vou passar dessa forma. E aqui já começa a sair um pouco mais de pelo. Tá? E a gente pode fazer isso no animal inteiro, em todas as regiões que ele deixar a gente fazer, ou então a gente vai treinando ele para conseguir fazer. E o legal é que a faquinha ela vai tirando pelo e um pouco de subpelo também. Tá? Se você falar, quero tirar mais pelo, não quero trabalhar tanto no subpelo, como por exemplo um pug, que tem bastante subpelo, aí é legal você trabalhar, ao invés de trabalhar com as facas, você trabalhar com algum tipo de pedra. É uma pedra vulcânica, tá? Eu tenho essa preta e tenho essa branca. Como que a gente vai usar essas pedras em cães de pelagem curta? Eu vou usar elas passando na pele, ó. Olha que show, olha quanto pelo. Então assim, a pedra ela faz um trabalho único. Não dá para você falar, a faca faz a mesma coisa que a pedra. Nunca onde pelagem curta não. Ela pega bastante pelo. E é legal a gente ver pelo tamanho do pelo que ela está pegando o pelo que está naquela fase telógena, aquela fase de queda que iria acontecer a troca do pelo. Tá? Então ajuda bastante. Não recomendo substituir por pedra pomes, por exemplo. Ah, não quero comprar pedra vulcânica porque é cara. Eu acho que é um investimento. A pedra pomes ela não vai ter a mesma textura, ela não vai ter a mesma aderência no pelo. Ela é como se fosse uma pedra, parece que foi usado verniz nela, ela não tem tanta aderência assim, tá? Então eu recomendo mais essas vulcânicas mesmo. Essa minha aqui, ela veio desse tamanho, ó, e aí foi usando, e ela foi chegando nesse tamanho aqui. Ainda dá para trabalhar, só que eu pegaria uma área muito pequena. Né, para o cliente, que às vezes ele não tem acesso ao seu banho-tosa, não quer ficar esperando o cachorro ficar pronto, eu acho bem válido você filmar um pouquinho você fazendo esse tipo de procedimento e mostrar para o seu cliente depois. Como eu acho válido também você guardar esse pelo. Né, aqui na escola a gente sempre fala para os alunos enquanto estão fazendo, vai guardando esse pelo na gaveta para no final você tirar foto. Né, porque a gente olha um cão de pelagem curta antes e depois, a menos que o cachorro esteja muito encebado, acaba não dando uma grande diferença, né? Quando ele está com a pele muito engordurada, o pelo muito engordurado, dá mais brilho depois do banho. Mas caso contrário, assim, não é aquela mudança estética que acontece em um cão que foi tosado, por exemplo. E aqui eu vou trabalhar um pouquinho com tesoura daqui a pouco. Você vai ver também uma forma que você pode vender uma tosa mais bonita num cão de pelagem curta. Né? Tem muita gente que a gente fala em tosacão de pelo curto pensa só em raspar, mas não pensa em valorizar a estética desses cães. E tem como a gente valorizar muito a estética deles com a tesoura adequada. E, gente, vai saindo pelo que não acaba mais. Quanto cobrar na remoção do subpelo? Giovana, eu acredito no seguinte, o serviço ele tem que ser vendido não só pensando no custo que você tem. Né? Porque uma pedra dessa aqui, comprei por R$40, essa pedra vai me durar, se eu fizer um cachorro por semana, vai me durar 1 ano ou até mais. Então assim, o custo é irrisório, né? É um custo bem baixo. Só que eu tenho o custo do tempo de execução desse trabalho e além disso eu tenho que ver o tipo de problema que eu estou solucionando para esse cliente. É um problema que outro pet já solucionou alguma vez? Na maioria das vezes não. Né? Eu já tive banho-tosa, hoje meu irmão tem banho-tosa, hoje eu tenho só escola, 2 unidades em São Paulo e tenho contato direto com alunos que têm banho-tosa e eles comentam sobre isso, né? Que eles saem de um curso, chega lá no pet shop e vem cliente pelo curto para raspar. E nenhum tosador nunca informou que, olha, raspar esse cachorro não é legal. A pessoa pega, raspa, ou então faz uma remoção, aí passa só um Firminator lá, tira 10% do pelo que sairia com uma pedra e boas. Aí acaba cobrando 15, 20 reais. Se você vendeu sua imagem, vendeu o seu serviço de uma forma que o cliente veja que você é especialista, que você é uma profissional que estudou para aquilo, que treinou para aquilo, que faz parte de uma comunidade exclusiva para os melhores groomers do Brasil, que
com certeza vai fazer parte. O seu cliente ele já vai ter outros olhos, né? Não se torna mais uma briga de preço. Você cobrou 25, outro pet shop cobra 15. A hora que ele vê você falando que você utiliza uma pedra que é específica para isso, uma ferramenta que é específica para isso, que você é especialista, que você estudou, e você mostra para ele a solução, né? Porque não adianta ter um baita discurso, que eu conheço muita gente que é boa de garganta, mas na hora de realmente solucionar o problema para o cliente não soluciona, não dá resultado, né? Então você fazendo esse trabalho com uma pedra ou com a luva, com ferramenta específica, eu te garanto que você vai conseguir reduzir em torno de 90% a queda de pelo na casa do cliente. Então assim, foca na solução do problema que você está fazendo e no serviço diferenciado que você oferece. Então eu conheço profissionais que cobram praticamente o valor de uma tosa na tesoura vamos imaginar, se um pug tivesse pelo, eu cobraria R$50 uma tosa na tesoura. Eu conheço gente que cobra R$50 uma remoção de pelo de pug. Porque ela faz todo esse trabalho com faca, com pedra, depois apara com tesoura algumas regiões. Então ela não vende só como remoção de pelo morto, como um monte de gente vende. Ela vende como um trimming da raça, né? E ela mostra a diferença para o cliente. Então se você mostrar a diferença e mostrar que você solucionou o problema do seu cliente, sem dúvida o preço vai ser o último detalhe, o último ponto que interfere na decisão dele. Tá? Mas nível Brasil, assim, as pessoas hoje estão cobrando em torno de R$25, R$30, que para quem faz um trabalho mal feito eu acho caro, e para quem faz um trabalho bem feito eu acho um pouquinho barato. Bom, gente, o intuito é mais demonstrar para vocês, né, o trabalho que a gente consegue realizar. Então, até pelo motivo do cansaço dele, eu vou partir para a próxima etapa, que é a etapa de trabalhar com alguma tesourinha semidentada para a gente melhorar o aspecto dele. Então o que acontece? Cães de pelagem mais cheia, um poodle, um bichon frisé, uma tosa bebê, lembra que a gente sempre trabalha essa região aqui, deixando um pouco mais curto, né? Essa região aqui de trás. Eu vou trabalhar aqui com tesoura semidentada para melhorar essa estética dele. Detalhe importante, ele é um cachorro que está com calor, ele é um cachorro que não é tão condicionado assim a ficar em pé na mesa, até porque é um beagle, não tem rotina de tosa. E aí o que acontece? Um erro que eu vejo muita gente cometendo quando o cachorro quer sentar é colocar a mão aqui, ó, na barriga. Não faça isso pelo seguinte motivo. Quando você coloca a mão na barriga do animal, por mais que você está sendo legal de distribuir um pouquinho o peso e ajudando ele a ficar em pé, você começa a superaquecer o ventre dele, essa região do abdômen. E aí o que vai acontecer? O cachorro vai ficar mais agitado ainda, com mais calor ainda e mais desconfortável ainda. Tá? Então eu sempre prefiro ensinar o cão. Ele sentou, coloco em pé, dou uma elogiada. Se é um cachorro muito obeso, que não tem condição de ficar em pé na mesa, aí deixa ele sentar com maior frequência, às vezes faço metade da tosa num dia, metade no outro, enfim. Aí a gente tem que priorizar o bem-estar deles. Mas se é um cachorro que é mais teimosia assim, ele é um cachorro que se eu soltar aqui no ambiente, ele vai ficar correndo, brincando, pulando, sobe escada, desce escada. É um cachorro que tem energia pra caramba. Então é super normal. Eu gosto de ensinar o cachorro como eu preciso que ele fique. E se for para eu ficar com a mão aqui atrás, eu fico com a mão aqui do lado do testículo, ó, como se eu estivesse aqui no interno de coxa. Só para ele sentir um apoio ali, que para ele significa que ele tem que ficar em pé, tá? Mas sempre vai analisando. O cachorro está tremendo muito, o cachorro tem algum problema patelar, de coluna, na pelve, aí é legal você evitar. Vou trabalhar rapidinho aqui a parte traseira, ó. Vou tirar esses excessos de pelo aqui de trás com a tesoura semidentada. Estico a pele e vou trabalhar aqui fazendo todo o corte dessa pelagem. Se você é um profissional que ainda não é muito experiente em tesoura, eu recomendo que você ainda não arrisque fazer esse tipo de trabalho, porque aqui eu estou usando a tesoura muito próximo da pele. E a tesoura semidentada, embora seja uma tesoura com dente, uma tesoura de desbaste, ela é uma tesoura que causa acidente com bastante facilidade. Aqui já mais curtinho, mais bem definida essa musculatura aqui da coxa, e aqui com bastante pelo. Posso fazer isso também em alguma região que eu tenho interesse de abaixar um pouco, então se eu pegar essa região aqui, eu não vou tesourar o pelo por cima, eu vou tesourar subpelo, dessa forma. Aqui eu consigo deixar o pelo mais assentado. Então agora com tesoura eu trabalho também os pezinhos
tirando aqui excesso de pelo para deixar esse pezinho mais arredondado. E eu posso trabalhar toda essa parte de baixo também, ó, tirando excesso. Tudo isso aqui vai melhorar o perfil do animal. Ele vai ficar com um perfil mais bonito, um cachorro bem mais apresentável do que ficar cheio de pelo. A unha dele tá um pouquinho comprida. Ó, vou trabalhar essa frente aqui também, ó, tirando esse excesso, que aí eu marco essa angulação do animal. A gente consegue aqui fazer um trim mesmo, uma tosa padrão da raça para deixar esse animal bem mais bonito, bem mais elegante. Vou trabalhar nessa frente aqui, ó, tirando esse excesso de pelo dessa lateral. Se eu quiser deixar esse animal com mais pescoço, eu vou tirar um pouquinho mais aqui da lateral do pescoço. Se ele tem um pescoço bom já, um arqueamento de pescoço legal, eu não preciso me preocupar tanto em tesourar essa região, tá? Em tirar a grande quantidade de pelo. E é sempre legal trabalhar pegando o subpelo também, ó. Tá? Então eu entro com a tesoura lá perto da pele, não fico tesourando só por cima. Olhando de frente aqui, ó, que eu tenho bastante pelo, ó, aqui já está mais curtinho, o pescoço mais bem definido. Tá? Posso trabalhar nesse redemoinho que todo cachorro tem. Trabalho frente de pescoço, que aí eu vou conseguir deixar mais bem angulada essa parte de baixo. Então assim, eu vou mexendo com a estética toda do animal. Carinha do animal, use uma pedra menor para você conseguir trabalhar com mais facilidade essas regiões, ó. E tudo é uma questão de costume, tá? Se você for treinando o cachorro, usando aos pouquinhos, chega uma hora que ele vai entender isso aqui como uma forma de carinho, não como uma coisa chata que acontece no meio da tosa. E aqui eu consigo também valorizar um pouco mais o crânio dele, né? Então pensando num trim padrão de raça, se eu tiro um pouco mais daqui de baixo, dessa linha do olho, eu vou deixar essa parte do crânio um pouco mais cheia, que vai fazer com que ele fique mais dentro do padrão da raça, com o crânio um pouco mais cheio. Tá? E onde eu não vou trabalhar? Bochecha e nessa parte aqui, ó, para deixar mais cheio. Aqui embaixo posso tirar, garganta posso tirar. E sempre respeito o limite do animal, tá? Se ele fosse no meu pet shop, não vejo nada demais se eu ficar um pouco mais de tempo com ele. Mas é sempre legal a gente fazer as coisas de uma forma que transpareça para as pessoas que a gente se preocupa com o bem-estar do animal, tá? Então dê algumas pausas, deixa o cachorro andar um pouco, relaxar. Ele é um cão que ele sempre está ofegante assim, tá? Em casa ele está ofegante assim, no sofá ele está ofegante assim, ele toma água, ele já sai ofegante assim. Então isso aqui é um hábito dele. Eu vou mostrar agora aqui alguns outros tipos de faca para vocês conhecerem um pouquinho mais a fundo, né? Que não existem só 2 tipos de faca. Seguramente eu falo para vocês que eu tiraria pelo menos 2 vezes mais pelo do que isso, 2, 3 vezes mais pelo que isso, tá? Então isso aqui é redução de queda de pelo em casa. Às vezes tem uma pessoa com alergia em casa, tem gente que começa a pensar em doar o cachorro, né, se desfazer por causa de queda de pelo. Então fazendo um trabalho estético desse, muitas vezes a gente salva a vida do cachorro, salva todo o psicológico dele, porque tem muita gente sem noção, né, que compra cachorro, adota cachorro pensando que cachorro é um ser funcional, que ele vai trabalhar para mim, ele vai dar companhia para mim. Não pensa que o cachorro vai dar trabalho, né? Vai ter que pegar xixi, cocô, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que levar no veterinário, vai ter que levar no bentosa, vai ter que passear. Mas tem muita gente que não tem essa ideia. Então numa dessa eu já tive caso de cliente que queria doar o cachorro, queria se desfazer do cachorro, e eu salvei o relacionamento, né, entre as 2 espécies, cachorro e ser humano. Então foi bem legal, fiquei bem feliz, porque às vezes a gente acaba pensando que o nosso trabalho é só estético, né? Trabalhar com bentosa a gente lida só com estética, mas não. A gente lida com a vida do cão, com a saúde do cão, com o bem-estar do cão, físico, psicológico. Então é bem bacana a gente ter essa ideia. As 2 faquinhas que eu mostrei para vocês, basicamente elas têm essa função de fazer esse trabalho de carding, de passar a faca dessa forma. Consigo trabalhar em cães de pelagem dura fazendo hand stripping. Eu tenho algumas facas que elas têm o cabo emborrachado por uma questão de conforto, tá? Eu consigo usar elas desse lado e também desse lado aqui onde tem a bolinha, aonde eu quiser arrancar mais pelo. Tem caso que eu consigo usar até o lado da borracha para dar aderência, puxar o pelo, tá? Num cão de pelagem curta, eu poderia usar esse lado emborrachado aqui para fazer aquela abrasão mecânica passando. Então vocês veem que até uma coisa que às vezes foi feito só para segurar,
a gente consegue usar para determinados procedimentos. Tem uma outra aqui que serve mais para rostinho. Essas duas aqui, ó, servem mais para face. Então, para fazer cães que ficam com pelagem bem curta no rosto, Fox Terrier, Airedale, Welsh, enfim, tem várias outras raças que Scott, que tem pelagem curta no rosto, a gente consegue trabalhar com essas faquinhas aqui. Aí eu tenho essas outras faquinhas que eu consigo usar também para fazer o carding. E essas outras que tem o dente curvado, eu uso elas mais para quebrar o pelo, tá? Então, quando eu pego um cão de pelagem dura com pelo muito longo, sem camadas de pelo, eu uso elas travando o pelo e quebrando. Eu faço esse movimento aqui. E eu tenho também essa última ferramenta aqui, ó, que chama Metal Stone. Existe também um outro que chama Stripping Stone, que é como se fosse uma pedrinha com esse formato aqui. Tá? Esse aqui eu uso em região de pelo curto, também travando o pelo e puxando. Tá? Ajuda bastante. Poderia usar para aquela abrasão mecânica também, que essa região aqui tem uma textura parecida com a pedra. Tá? Então tem 1001 ferramentas, tem vários tamanhos desse aqui. Bom, então em relação às facas é isso, eu sei que é bastante informação, né? Quem não está acostumado acaba, nossa, mas quanta faca, para que tanta faca? É um pouquinho de loucura também, né? Hoje eu basicamente uso 3 modelos, aqui não costumo usar tudo isso, mas acho legal a gente estar preparado para qualquer situação, né? Porque pode aparecer algum tipo de pelo, algum tipo de procedimento que eu vou precisar. Eu vou falar sobre a última dúvida que as pessoas têm sobre pelagem curta, né? Se pode fazer hidratação, se não pode, se pode fazer condicionamento da pelagem, não pode. Pode fazer hidratação e pode condicionar, tá? Assim como os cães de pelagem mais longa, a pele precisa ser hidratada, precisa ser condicionada. A pelagem, por mais que ela tenha um tempo de vida curto, por conta deles alcançarem a fase telógena num período mais curto de tempo, se ela for bem hidratada, por exemplo, se eu usar uma hidratação à base de lipídios, de óleos, o que ela vai fazer? Ela vai deixar essa pelagem com ainda mais brilho, né? Então, se eu tenho um cliente que ele se preocupa com isso, ele tem um cão de pelagem curta, mas ele quer a pelagem do cachorro bem cuidada, bem hidratada, brilhante, chamando a atenção por onde o cachorro vai, é bacana eu tratar essa pelagem dessa forma, tá? Mas se é um cliente que não tem essa cultura, às vezes o cachorro vive no quintal, ele não liga muito para passear com o cachorro, tá? Vai ser um pouco mais difícil você vender uma hidratação pelo discurso da estética, né? Porque o condicionador também vai fechar a cutícula e também vai deixar a pelagem brilhando. Mas aí você tenta entrar na importância da hidratação, né? Em repor nutrientes que a pele precisa. Porque muitas vezes demora muito mais para secar um cão de pelagem curta do que um cão de pelagem longa. O que acontece é o seguinte, os cães de pelagem curta, eles têm que ter uma hipermeabilidade muito maior da pelagem, né? Então a pelagem deles, elas muitas vezes não são uniformes assim. Por exemplo, um Golden Retriever, ele tem a pelagem cruzada. Então isso faz com que demore mais para você conseguir molhar até chegar na pele desse cachorro e demore mais para você conseguir secar também. E um outro fator é que eles têm muito mais quantidade de pelo por folículo e tem muito mais folículo também, o que faz com que seja uma quantidade maior de pelo do que um cão de pelagem que seja longa, tá? Então, vamos imaginar aí que por centímetro quadrado a gente tem 1 milhão de folículo piloso em um cão de pelagem longa e num cão de pelagem curta a gente vai ter 5 milhões, tá? É um exemplo hipotético, só para você entender a quantidade de pelo. Um cão de pelagem longa tem 4, 6 fios por folículo, um cão de pelagem curta com subpelo chega até em torno de 12, 16, tá? Então é bem mais pelo, é normal, não é erro de banho não. E uma coisa que também pode interferir na secagem é a qualidade do produto que você usa, né? Então use shampoos que tenham ativos de secagem rápida, tá? Eu acho bem bacana você se preocupar com isso, recomendo a linha Dog Co, que tem essa preocupação de ter ativo de secagem rápida, tanto no shampoo quanto no condicionador. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe também com seus clientes, tá? Porque a gente fala muito aqui de valorização da profissão, a gente fala muito da importância de fazer esse tipo de procedimento. Às vezes pode acontecer de você ser meio ruinzinho de argumento, de venda. Então, se o cliente assiste um vídeo desse, cara, a chance dele depois querer raspar o cachorro dele de pelagem curta é muito pequena, né? Então, ele ajuda também a trabalhar um pouquinho essa cultura do seu cliente.
e não deixe de se inscrever no canal e ativar a notificação para você ser avisado de todos os vídeos que a gente postar aqui. E é isso. Muito sucesso. Tchau, tchau.